Pois onde estão dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Fala galera, estamos de volta aqui. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Igor. Bem, nosso período de ausência foi por causa do que a gente teve nas nossas provas aqui agora no seminário. E como tema desse vídeo a gente queria falar sobre igreja, por causa da pergunta do Danilo Mendes. Qual seria a importância da igreja? Eu posso cultuar em casa? E essa pergunta vai nos levar em algumas reflexões que nós vamos tentar conversar de uma maneira diferente, de uma maneira rápida e de uma maneira que você entenda melhor sobre a igreja. Então, Igor, qual que você acha que é a importância da igreja pra gente? A gente tem que entender a igreja não só como instituição religiosa, porque muitas das vezes a gente pensa na igreja como um ser, uma instituição parada, estática, e não uma igreja em uma relação com o outro. O púlpito, o templo, o próprio templo, o pastor, tudo aquilo que envolve o sagrado, muitas das vezes fica entronizado somente no templo. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que não funciona assim. E nós temos que desmistificar isso na nossa cabeça, do nosso meio evangélico, do meio cristão, de tudo isso, de tudo que tem vivido na história passada, né, na igreja medieval, de tudo isso, de uma igreja estática, de um templo de Jerusalém, onde as pessoas tinham que ir, adorar e fazer tudo mais que tinha que fazer, e começar a mudar essa filosofia de vida, porque aí a gente vai começar a entender realmente o que é a igreja. Eu acho que tipo assim, são dois extremos, né? Tipo, ou você tipo assim, sacraliza a instituição, ou lugar, entendeu? Ou você sai totalmente fora disso, entendeu? Aí você não tem igreja nenhuma, você não participa de nenhuma, você diz que tipo, pertence ao corpo de Cristo somente, entendeu? Eu vejo muito isso no início do século, final do século XIX, início do século XX, com o von Harnack, onde ele vai, né, individualizar muito o cristianismo. Então a gente vai ter uma noção tipo assim, de salvação somente individual, entendeu? A gente não vai ter mais essa noção como se tinha antigamente, por exemplo, no Velho Testamento, do povo de Israel, o povo escolhido, de algo como comunidade, entendeu? Como o versículo que a gente leu no começo, né, tipo, onde tiver dois ou três, entendeu? Então acho que a salvação de Cristo, acho que a ação de Deus, o agir de Deus, ele se mostra em comunidade. E por isso a gente não pode cair em nenhum dos dois extremos. Não, isso fica engraçado, fica explícito no nosso dia de hoje. Eu acho que até hoje não mais, mas um tempo atrás isso com só a Igreja Católica, um tempo que a Igreja Católica era soberana e era muito estático e tudo mais, o clero, o camponês, a pessoa que não fazia parte da igreja como nada, como bispo, como padre, como nada, ela tinha que ir até a igreja para prestar conta a Deus. E isso não era só nisso, lá em Jerusalém e tudo mais. E a gente tem que começar a pensar como isso tem afetado nossos dias de hoje, porque a gente tem que interpretar a Bíblia da maneira mais fidedigna possível, mas tentar trazer para os nossos dias alguma realidade. E tem como fazer o culto sozinho? Não, eu acho que não. Tem como, orar sozinho tem, mas tem como prestar um culto a Deus, o que seria um culto de comunidade, tem como fazer ele sozinho na sua casa? Eu acho muito difícil. A pergunta que o Danilo demonstrou pra gente, colocou lá no comentário no YouTube, vai nos levar a esse tipo de reflexão. Mas o que eu acho é a atitude tipo, das pessoas que estão fora da igreja, querem continuar adorando Jesus, só que, tipo assim, não canta. Eu acho, tipo assim, uma atitude muito, tipo, egoísta, entendeu? Você coloca sua própria consciência como, tipo, um critério da verdade. Então ninguém pode estar, tipo assim, sobre você não está sujeito a nenhuma autoridade. E você não está sujeito à autoridade da sua comunidade, entendeu? Então o que os outros falam, tipo assim, não tem nenhuma importância. A grande verdade nisso tudo é que o ser humano não quer ser julgado por ninguém. Todo mundo quer ser chefe de todo mundo. Ninguém quer ser liderado por ninguém, ninguém quer ter regra nenhuma. E dentro da sua casa, dentro da sua igreja, você faz seu culto do jeito que quiser. Se quiser fazer o culto de roupa, fazer o culto sem roupa, o pecado, parece que até o pecado diminui, né? Porque você que delimita o que é pecado e o que não é. Porque muitas das vezes essas pessoas que colocam assim, eu sou cristão e eu estou na minha casa, com certeza elas brigaram com algum líder religioso, elas brigaram com alguma instituição e querem fazer esse tipo de comentário tentando agredir o que é realmente a igreja. Ouviram um canal no YouTube e continuam seguindo ele. Exatamente. Então, sobre o que você falou também da igreja ficar muito presa também ao prédio, né?
Eu acho que a gente tem que ser igreja também fora do prédio, a gente tem que ser igreja para os outros. Senão, se não formos igreja para os outros, então não tem significado nenhum. É verdade você, por exemplo, prestar um culto somente em casa e ficar sozinho, excluído da comunidade, você perde muito da vivência da comunidade cristã, que te leva a uma reflexão, até uma auto-reflexão e a mudar alguns padrões e tudo mais. Mas acho que quando você fica muito preso também a isso, você não sai, entendeu? E talvez a nossa ação cristã também tem que ser tipo assim, do lado de fora da igreja. Tem que acontecer com as pessoas que eu estudo, com a pessoa da rua, com a minha família. Então também prestar adoração a Deus dessa forma. Eu tenho uma coisa que aconteceu na minha vida cristã, na minha vida particular, que a gente tem que ser igreja dentro e fora da igreja, mas quando a gente vive a igreja dentro dela também, com as reuniões de oração, quando a gente participa fielmente das coisas que acontecem na igreja, parece que a nossa vida espiritual muda. Eu fui criado na igreja, cresci a vida inteira na igreja, mas chegou um certo ponto da minha vida que eu não ia na igreja, mas eu tinha lá acreditado em Deus e tudo mais. Mas a partir do momento que eu fui para dentro da igreja, que eu fui viver a igreja dentro, participar de uma reunião de oração, participar da equipe de louvor, participar de uma liderança de jovens, participar pregando, ministrando, sei lá, como for, quando você está em convívio com o outro, eu acho que ali o Espírito Santo age. Eu acho que pelo menos a minha vida foi assim. Eu creio que Deus fez muitas coisas boas para mim quando eu tive o convívio com o próximo, porque você não está só se ouvindo, você está ouvindo uma palavra boa para você, que vem de outra pessoa, você está ouvindo uma liderança te dar uma coordenação daquilo que deve e o que não deve fazer, e ali Deus está agindo no meio disso. Agora, quando a gente quer ser sozinho, fica muito difícil. Eu acho que a conclusão que, tipo assim, pelo menos eu chego, espero que todos cheguem, é que, tipo assim, a igreja não sou eu, a igreja somos nós, eu acho que a noiva de Cristo não sou eu, a noiva de Cristo somos nós, entendeu? Então eu acho que a salvação de Deus age em comunidade. No versículo na Bíblia que fala que cada um é uma parte de um corpo e de tudo mais, às vezes eu penso que as pessoas que vão interpretar o texto querem problematizar muito isso. E não sei se realmente é assim. O texto é muito claro ao dizer que cada um é uma parte de um corpo, que eu sou um dedo, o Gustavo, se o Gustavo fazer falta dessa mão, eu vou ficar afetado com isso. Se o Felipe, que edita esse canal, não editar esse canal, por exemplo, a gente vai sentir falta disso, por exemplo. Se ele não fazer parte, um braço sem um braço, a pessoa sem um braço não é a mesma pessoa que tem um braço. A gente tem que entender que enquanto um está lavando o banheiro, o outro está pregando. Enquanto um está na rua evangelizando, o outro está acertando o som para o culto começar. A gente tem que começar a entender e perder essas baboseiras que a gente escuta por aí, que dá para ser igreja lá na minha casa, porque eu acredito em Deus. Acreditar em Deus dá, mas não sei se dá para cultuar Deus da maneira que Ele quer que a gente cultue Ele. Ele quer que essa adoração seja feita. Não sei se tem como, sozinho. Então, quando pensamos na multiforme graça de Deus, na pluralidade que Deus coloca dentro da nossa comunidade, nós temos que parar e refletir que, de certa forma, né, Deus vai falar de um jeito único com você para falar com o próximo. Então, quando você falta à comunidade, você, de certa forma, não está transmitindo a mensagem que Deus quer para aquelas pessoas e você não está recebendo as mensagens que aquelas pessoas poderiam transmitir para você. Não, é bom lembrar também que a Bíblia é escrita por pessoas, através da revelação de Deus, mas é escrita por pessoas em tempos diferentes, em épocas diferentes, e a maioria das histórias da Bíblia acontece em comunidade. O próprio Jesus viveu em comunidade enquanto estava em carne, estava como homem aqui. Nos momentos mais difíceis, Jesus queria, como homem, ele queria a presença de alguém. Porque aquela ideia de quando nós estamos mal, estamos frios espiritualmente, sempre tem. Quando você está sozinho, você não tem ninguém, mas quando você está frio espiritualmente, talvez você tenha alguém para te dar uma palavra, alguém para te alertar sobre uma coisa, para te dar um conselho, e viver realmente como Deus quer que nós vivamos. Então, concluindo, a gente acha, né, que não tem como ser igreja sozinho. Só para lembrar, eu acho interessante quando se fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por muitas épocas a gente achou, imagem e semelhança de Deus, a gente pode ser, sei lá, Deus é amor, então o ser humano também ama. Ou Deus é moral, então o ser humano também tem que ter moral. Deus é racional, então o ser humano também tem que ser racional. Eu acho que Deus é uma comunidade. Ele três em um, no caso, né? É meio difícil explicar isso, então sua complexidade.
Mas eu acho que nós somos que trazem mais semelhança dele. Nós também temos que viver em comunidade para a comunidade. O que a gente tem que entender, que a gente quer passar com esse tipo de conversa, com esse tipo de vídeo, é que você possa viver em comunidade, que o bem que vai ser para a sua vida, você vai ter um bem muito maior vivendo em comunidade do que não viver. Não vai ter nada ruim. É claro que o ser humano é difícil, é claro que existem coisas dentro da igreja, coisas dentro da instituição que a gente não concorda, tem pessoas que a gente não concorda, tem líder que a gente não concorda, mas viver em comunidade é muito bom. Você ter alguém por perto para contar é muito bom. E é isso que a gente quer transmitir com o vídeo. Não dá para ser igreja sozinho. A igreja somos nós. Então galera, chegando ao final de mais um vídeo, a gente gostaria de agradecer o pessoal que comentou aqui algumas coisas. Por exemplo, Marlon Mendes. Gostei muito do vídeo desses seminaristas fabulosos. A fala do pastor Igor Kuttis foi muito edificante, combinando assim com o carisma do reverendo doutor Gustavo Bernardes. Lembrando que a gente paga o Marlon para comentar as coisas. Toda vez, sempre está aqui. Lê aí. Teve uma Patrícia Aragão que escreveu também que achou o vídeo muito legal. Mandou um joinha. Também temos aqui o canal Épico Gamer. Gostei, só falta uma melhor produção, mas já estou inscrito. Nosso produtor tem um recado para você. Give me your attention, baby. Então, gente, não deixe de se inscrever no canal. Muita gente tem assistido, mas muita gente ainda não tem se inscrito no canal. Se inscreve no canal, dê o seu joinha para ajudar, porque divulga essa mensagem para que outras pessoas possam ver. E fique conosco, vai ter muita coisa nova. Tamo junto. Vem, Cetelão. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Twitter. E aguarde nossas novas atualizações. Reißen wir uns gegenseitig raus oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus? Bin ich Como feliz? Como feliz aqui, como perseguiu. Como feliz aqui tem uma namorada. Não, vai ser uma coisa, eu tô imaginando. Vai ser dinâmica pra caramba. Não, eu tô falando sério. Tô falando sério também, velho. Seriedade, cadê você, meu filho? Venha, Tereza. Aí viu falar que os meninos não tem televisão, mas meninos não tem internet, mas meninos o jumentinho do correio tem treca de correio, bicho de amarelo. Deixa eu pausar. Deixa eu ver, não vou falar já agora, vou falar. Fogo fora do Brasil, paga mais rápido. Lembra daí, pô. Não, esse fogo fora do Brasil. Soldado que luta o bom combate tem que ter quartel. Olha só. Essa pode escrever no caderninho. Não, parece bobeira? Parece bobeira. Isso não aparece não, velho. Isso só pra aparecer nos créditos. Poxa vida. Não, aqui é bobeira mesmo, muito ruim. Não, mas você ia comentar em cima disso? O fogo do Brasil é muito bom. O fogo do Brasil. Porque eu ia No falar Brasil. Eu quero 13. Podia mandar você no Twitter. É o Gustavo que conversa com você no Twitter. Herz auf, bevor ich dir was tu, reiß ich mir meins raus, reiß ich mir meins raus.